Olá, esta é a segunda parte da aula de número 66, cujo assunto é voz passiva analítica e sintética. Nesta parte aqui da nossa aula, é muito simples. Assim como lá na aula anterior eu mostrei como que é possível passar uma voz ativa para uma passiva e vice-versa, aqui nós temos dois tipos de voz passiva, a analítica e a sintética. O objetivo aqui é eu mostrar para você como é que você pode escrever uma oração que está na analítica de forma sintética ou o contrário? Como é que uma oração de passiva sintética pode se transformar numa passiva analítica? Tudo muito simples, detalhezinhos muito simples. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu tenho a analítica, primeiro a voz passiva maior, e eu vou sintetizar. Eu vou transformar na passiva sintética. Lembra que na passiva analítica, a parte 1 do vídeo da aula 66, a voz passiva analítica, ela tem por obrigação de apresentar uma locução verbal, verbo ser mais um verbo de ação. Bom, a passiva sintética, eu vou sintetizar isso. Isso significa que o verbo ser, ele tem que ser eliminado. Eliminado. E aí, para substituir esse verbo ser, nós temos o pronome se. Lembra o nome dele? Pronome apassivador. Muito fácil. Bom, a casa foi vendida esta semana. Tudo começa pelo verbo. Então, nós temos aqui a locução verbal, em que tem o verbo ser, mais o verbo vender. Bom, essa locução verbal tem como sujeito a casa. Observa que não é a casa que vende, ela é vendida, então ela recebe a ação. Voz passiva analítica. Eu quero transformar isso numa passiva sintética. O que eu vou fazer? Vou eliminar o verbo ser e vou deixar apenas o verbo de ação, que é o vender. E normalmente nós trazemos esse verbo para o início da oração, certo? Então, aqui está o verbo vender. O que é que eu tenho que fazer junto desse verbo? Acrescentar o pronome se, porque é ele que será o apassivador. Depois é só fazer o quê? Repetir o sujeito após o verbo, está aqui, a casa, e o que sobrou na oração, né? Que não faz parte nem da locução verbal, nem do sujeito, que no caso é esta semana, uma situação, uma circunstância de tempo. E aí fica a oração, vendeu-se a casa esta semana. Significa que ambas as orações estão na voz passiva, só que a primeira analítica e a segunda sintética, porque ela tem o verbo de ação acompanhado do pronome se. E aí a casa é o sujeito do mesmo jeito. Fácil, fácil, fácil. Vamos ver outro exemplo aqui. As moedas foram trocadas por cédulas. Também quero trocar analítica para sintética. Tenho aqui uma locução verbal. Foram trocadas. Ó, verbo ser mais o verbo trocar, já sei que é passiva analítica. Não tem como fugir disso. Tem verbo ser, então eu tenho um sujeito que recebe a ação, que são as moedas. As moedas é que recebem a ação de serem trocadas, ok? Bom, as moedas foram trocadas, eu vou ter que transformar isso numa passiva sintética. O que eu vou fazer? Vou eliminar o verbo ser e só vai ficar o verbo trocar. Só que presta atenção aqui, ó. Você já está vendo que trocadas está no plural? Que moedas, que é o sujeito, também está no plural? Então, o verbo também precisa ficar no plural. Junto do verbo de ação, que é o trocar, eu tenho que acrescentar o pronome se. E aí, as moedas estará aqui do mesmo jeito, que é o sujeito da oração, aquilo que sobrou, vamos chamar assim, né? Na oração, que não é locução verbal nem sujeito, eu acrescento aqui e tranquilo, ficou correto. Se eu quiser colocar esse por cédulas aqui em outro lugar, posso? Posso, desde que o sentido não seja alterado. Trocaram-se por cédulas as moedas. Não alterou o sentido, posso trocar de lugar normalmente. Ok? Vamos para mais uma situação? As tarefas têm sido realizadas diariamente pelos alunos.
Eu coloquei esse exemplo aqui propositalmente. Por quê? Observa que aqui eu tenho uma locução verbal formada por 3 verbos. Verbo ter, mais o verbo ser, mais o verbo realizar. Presta atenção aqui comigo. Qual verbo que é o marcante da passiva analítica? É o verbo ser. Então, já é passiva analítica, tem verbo ser. Logo, eu tenho um sujeito, que é as tarefas. Se eu quero transformar isso na passiva sintética, raciocina aqui comigo. Eu só posso cortar o verbo ser. Eu tenho 3 verbos na locução verbal. Se eu vou cortar apenas o verbo ser, vai sobrar o verbo ter e vai sobrar o verbo realizar. Ué, mas pode continuar uma locução verbal? Pode sim. O que não pode é ter o verbo ser nessa nova locução verbal, porque o verbo ser é a passiva analítica. Então, na hora que eu quero passar para uma sintética, tem que resumir. É uma questão, vamos dizer assim, quase que matemática. Na analítica, quando eu tenho verbo ser mais verbo de ação, 2 verbos, corto o verbo ser, fica só um de ação. Na passiva analítica, quando eu tenho 3 verbos aqui formando a locução verbal, corto o verbo ser, tenho 3, corto 1, ficam 2 verbos. Sintetizei do mesmo jeito. Presta atenção aqui, tá vendo que o verbo ter tem acento? Porque ele está no plural, combinando com o sujeito tarefas. O acento tem que continuar. Então, ó, tem, o verbo realizar tá aqui, mais o pronome ser. O pronome normalmente, quando tem uma locução verbal, que ainda fica locução verbal, ele fica no meio dos 2 verbos, não tem problema. O importante é ele estar junto do verbo de ação. E está. Se está depois ou antes, não tem problema, ele está junto. Então, tem se realizado, o sujeito está aqui, as tarefas, tranquilo. Então, eu tenho uma voz passiva analítica transformada na sintética. O verbo ser desapareceu e o que surgiu foi o pronome ser, que é o pronome apassivador. A oração está corretamente. Agora, observa bem, o que sobrou? O diariamente, que dá a ideia de tempo, está aqui. Só que no exemplo em cima, os alunos é que realizaram as tarefas. Eu não tenho como colocar agente da passiva na passiva sintética. Lembra disso? Parte anterior, parte 1 dessa aula. Então, ele tem que desaparecer, tá? Se fosse assim, é possível transformar essa passiva analítica numa sintética? É, desde que não apareça o agente da passiva. É isso. Vamos ver o contrário agora? Se eu tiver uma sintética, já está resumida, e eu quero transformar numa analítica, eu vou esticar. É só fazer tudo o contrário. O que eu tenho na passiva sintética? Um verbo de ação acompanhado do pronome ser, certo? O que eu vou eliminar? O pronome ser, porque ele que é o marcador da passiva sintética. Então, ele tem que sumir. E o que marca a passiva analítica? O verbo ser. Então, aquilo que eu corto da analítica para a sintética, eu acrescento aqui. Aquilo que eu acrescento da analítica para a sintética, eu corto aqui. Eu faço tudo o contrário. A locução verbal, né, da passiva analítica, observa que o verbo de ação vai ter que ficar no particípio. Por exemplo, foi limpo, é arrumado, tem sido levado. O verbo vai ficar sempre no particípio. Organizou-se a festa em apenas uma semana. Observa que nós temos aqui o verbo organizar, acompanhado do pronome ser. Quem organiza, organiza algo. Verbo transitivo direto, com o pronome ser, apassivador. O que se organizou? A festa. Então, ela é o sujeito. Lá na passiva analítica, a festa vai continuar sujeito. Ela é sujeito na passiva sintética, ela é sujeito na analítica. A festa está aqui. A locução verbal apareceu. Ó, elimina-se o pronome ser, sumiu, tá vendo? Não tem mais pronome ser junto do verbo organizar. Acrescentou-se o verbo ser? Sim, tá aqui, ó. Foi, é passado, então fica passado. Na locução verbal, o verbo de ação está no particípio? Está, ó, organizar, organizada.
O particípio normalmente termina em DO, DA. Então, a festa foi organizada em apenas uma semana. Está aqui o verbo ser e o sujeito que é a festa. Facinho, facinho. Vamos para mais um exemplo? Nos Estados Unidos, realizou-se o voto presidencial pelo correio. Um exemplo atual. Então, nós temos aqui o verbo de ação, que é o verbo realizar, acompanhado do pronome se. Quem realiza, realiza algo. O verbo é transitivo direto, combinado com o pronome se, voz passiva sintética. Se eu quero transformar na analítica, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o pronome se e vou acrescentar o verbo ser para formar uma locução verbal. O sujeito, o voto presidencial, continua o sujeito, porque quem realiza, realiza algo que é o voto presidencial. Ele vai continuar como sujeito. Nos Estados Unidos, o voto presidencial foi realizado pelo correio. Observa que o pronome ser, que estava junto do verbo realizar, não está mais aqui. O verbo ser apareceu. Está no passado, porque antes a oração também estava no passado, mas pode ser futuro, pode ser presente. Eu poderia dizer que o voto é realizado, o voto será realizado, não faz diferença nenhuma. E o voto presidencial, que era o sujeito na sintética, continua sujeito na passiva analítica. É isso, muito simples. Agora é só aplicar os conhecimentos nos exercícios. Ficamos por aqui desta vez.